Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigman, vamos lá, mais um vídeo artigo. Hoje é quinta, hoje é dia de estudar mais um pouquinho. Te liga aí, te acomoda no teu lugar e vem comigo para tu aprender mais uma coisa. Hoje o assunto é flexibilidade. Quem tem aula comigo sabe que eu adoro essa temática. Flexibilidade é uma coisa muito legal, que não serve para nada. Opa, pera aí, não é bem assim, calma aí, não fica nervoso, vem comigo e deixa eu te trazer o que tem as evidências científicas. Primeiro eu quero dizer o seguinte, né, obrigado para quem está me acompanhando, terceiro ano do canal e nós chegamos a 500.000 de inscritos no YouTube. 500 inscritos, já passamos dos 500 inscritos, graças à galera que veio no meu curso nesse fim de semana, aí nesse feriado, curtiu um curso legal de hipertrofia, sabe tudo de hipertrofia, obrigado pessoal aí, vamos que vamos, tamo junto e é essa aí. Outra coisa importante, tá? Não esquece que todos esses vídeos artigos aqui estão no Spotify, então você pode de boa, no trânsito você bota o Spotify lá no seu radinho, no seu carro e você vai escutando e vai aprendendo e vai cada vez sabendo mais. Também eu tenho a relação de todos os artigos aqui na descrição. Dá um clique lá, pega um localizar lá e acha o assunto que tu quiser. Certo que tu vai achar alguma coisa que te interessa. Vamos parar de conversar e vamos para o artigo. Você vai ficar nervosinho, eu não quero que você fique nervoso. Tá aí o artigo. Ó. Relação entre o tipo de alongamento e a duração do alongamento. Qual é o efeito que tem sobre a amplitude de movimento, certo? Evan Thomas e colaboradores, grupo da Itália, publicado, aceito e publicado em 2018. Introdução muito bacana, tá vendo que está bem recheada a introdução. Primeiro, o que é flexibilidade? Flexibilidade é uma característica física definida pela habilidade voluntária de movimentar a articulação em sua amplitude máxima, tá? Então, quando você aumentar o tamanho do movimento, aumentar essa amplitude, o ângulo que você consegue. Isso é definido por questões anatômicas individuais e fisiológicas, né? Que, como por exemplo, a rigidez músculo-tendínea, a questão ligamentar, a estrutura óssea cartilaginosa, os reflexos envolvidos, neurais envolvidos no movimento. Então, a gente sabe que alcançar boas amplitudes pode ser importante para alguns esportes, específico para cada articulação, então no desempenho atlético, e também pode estar associado a um aumento de lesões à medida que a amplitude for muito reduzida e ocorrer a necessidade dessa amplitude. Então, a gente tem ainda alguns problemas de limitações de independência de pessoas com problemas neurológicos, então você precisa ter uma amplitude nesse grupo, e o que se sabe é que essa flexibilidade, essa amplitude, ela vai diminuindo com o passar dos anos, né, por vários fatores, né, tanto o músculo tendíneo como os aspectos neurais, diminuindo a funcionalidade das pessoas. Então, realmente você começa a ter problemas de levar o seu dia a dia na boa. Tá? Essa redução ela acontece a partir dos 20 a 49 anos, né? Então varia de pessoa para pessoa, e ela decai em torno de 10% a cada década de vida. Então, você tem é um aspecto natural perder a flexibilidade. E, consequentemente, né, o que a gente pode fazer é fazer o treinamento para recuperar essa flexibilidade. Então, com isso, a gente consegue ter atividades do dia a dia mais leves, né, melhorando a qualidade de vida. Né? Então, ótimos níveis de flexibilidade pode ser um interesse da pessoa. Então, é uma questão muito individual. O que se percebe normalmente é que a faixa etária adulta ali, a gente não tem um decréscimo tão significativo a ponto de nos incomodar. Às vezes levando a dores, a uma postura equivocada, mas de forma geral, na fase adulta a gente não tem. Mas a fase posterior a isso é muito pronunciado e isso complica bastante. Então, essa diminuição dessa capacidade viscoelástica, né, ela pode ser por conta de reflexos neurais, ela pode ser por questões musculares, e outra coisa muito importante que o alongamento permite a gente melhorar a sensação de dor, a sensação de desconforto. Muitas vezes você não tem propriamente dito uma modificação física do músculo do tendão, mas sim, né, você tem uma maior tolerância a buscar maiores amplitudes. Quando se fala no treinamento, a gente sabe que a intensidade, a duração, a frequência, também, né, assim como outros treinamentos,
também é importante neste treinamento. Então, saber quantos fazer por sessão, fazer quanto fazer no total da semana, fazer quantas vezes por semana, tudo são aspectos importantes. Basicamente, nós temos 4 tipos de alongamento, né? Nós temos o alongamento estático, que pode ser ativo ou passivo. O estático, como já diz o nome, é um alongamento parado. O ativo, quando você realiza ele. O passivo, quando você tem alguém que lhe ajuda e faz você. O balístico é aquele em que você balança, né? Faz os balanceios. E a facilitação neuromuscular proprioceptiva, que é aquele que você puxa o músculo, o mesmo músculo que está sendo alongado, você contrai e relaxa, contrai e relaxa. Então, você tem estratégias diferentes de fazer esse alongamento. Então, são as técnicas mais comuns. Bem, vamos lá então. Usar o prisma aqui para conduzir essa revisão sistemática. Artigos entre 1995 e 2015, estudos que foram crônicos, estamos falando de treinamento, não estamos falando do efeito agudo, né? Eu já falei algumas coisas sobre isso em outros artigos. Artigos em inglês, onde se mediu a amplitude articular. Então, isso é importante. Estudos em que envolvesse pessoas doentes foram excluídos, então a gente está falando de pessoas adultos e pessoas saudáveis, ok? Muito bem. Ainda é importante que eles criaram algumas categorias dentro do estudo. Então, o total de tempo gasto dentro da semana, 5 a 10 e mais de 10 minutos. O total de tempo por sessão, por músculo, então, até 1 minuto, de 1 a 2 minutos e mais que 2 minutos. E o número de dias que se fez o alongamento. Então, houve várias categorias e o resultado bem legal. Então tá, vamos para o resultado. Tu tá inscrito? Agora a minha meta é chegar num K. Eu quero chegar nos meus 1000 inscritos no YouTube. Então tu vem comigo aí, tá? E te enrolei um pouquinho, agora vem lá. Vamos lá. Foram encontrados 5 artigos com alongamento estático ativo, 2 com o balístico, 7 com o alongamento estático passivo, 2 com o da facilitação neuromuscular proprioceptiva. E 7 artigos não foram possíveis classificar se ele era estático, ativo ou passivo. Então se criou uma categoria nova chamada apenas estático, já que não se sabia qual era o tipo específico, né, se era ativo ou passivo. Certo? Muito bem. Vamos lá. Primeira coisa, né? As amplitudes de movimento nos tipos de alongamento variou aqui de 11,5% até 19,5%, né? Que é mentira, graus, né? Então, teve um aumento considerável na amplitude. E o efeito de magnitude foi um efeito grande, olha só. Acima de 0,8 se considera ele muito grande. Então, variou de 0,75 a 0,99, então nós temos um bom efeito. Ou seja, o treinamento funciona, não é nada mais do que isso, né? Treinar flexibilidade, fazer alongamento permite, aliás, importante dizer, alongamento é o nome do exercício, flexibilidade é a capacidade física, tá? Então você faz alongamento para ficar flexível. Assim como você levanta um peso, você faz um supino para ficar forte, né? Então, esta é a analogia. Vamos lá, então. Olha só, eu não virei a tabela aqui, mas só para mostrar os principais grupos e articulações envolvidas. Basicamente, quadril, tornozelo, posteriores de coxa, né? Principalmente musculatura de quadril e tornozelos foram as mais trabalhadas nos estudos, tá? Aqui outra tabela interessante com os resultados de cada um. E vamos lá, então. Vamos ver o efeito do tipo de alongamento, tá? Então, aqui ele explica, então, que ali a categoria estático, alguns não puderam ser definidos. E eu vou para os gráficos que estão bem bacanas. Olha lá. Aqui nós temos o tipo de alongamento. Como é que se interpreta? Eixo Y, o percentual de melhora. Eixo X, o tipo de alongamento. Aqui nessa barrinha você tem o valor médio dos resultados dos estudos e esse Tzinho em cima aqui é o desvio padrão. Quando a gente olha todos eles, a gente vê que variou, aqui o balístico teve um incremento menor, 12%, e nós tivemos o estático com um maior, 21%. Mas a pergunta é, essas diferenças são significativas ou não são? E aí você olha aqui em cima, essas barrinhas aqui.
Sempre que ele faz uma ligação entre duas barras, é porque ele está comparando essas duas barras, né? Então, olha só a legenda aqui embaixo, né? A legenda mostra que o asterisco, ele mostra a diferença significativa com o P menor que 0,01 ou 0,05. Então, olha só, o estático foi diferente deste aqui, o facilitação. Tá, foi diferente, mas quem foi maior? Bem, daí você olha na média. Então, o estático foi maior do que este, o estático foi maior do que o balístico. Então, o estático foi maior do que estes dois aqui. Além disso, o ativo e o passivo, que também são estáticos, acabaram sendo maior do que o balístico, né? Mas não maior do que o FFNP. Então, o estático, de forma geral, foi que arrumou incrementos maiores. E aí, quanto tempo por semana? Olha só que legal. Parece que existe um resultado mais positivo quando você trabalha com mais de 5 minutos. Mas olha que interessante. Você não precisa trabalhar mais do que 10, porque o resultado entre 5 e 10 é semelhante, na ordem de 20%. Então, nós temos um incremento aqui também de 15% com um alongamento menos de 5 minutos, mas menor do que outras durações. Ainda, depois eu volto aqui para a discussão, tá? Ainda outra comparação, o tempo por sessão. Lembra aqui, por sessão e por músculo, tá, gente? Não adianta tu pensar que tu vai fazer 1 minuto e está resolvido. Está resolvida a vida daquele músculo, mas não dos demais. Então, olha só, 1 minuto ou menos, de 1 a 2 e mais do que 2, observe, o ganho foi semelhante na ordem de 18%, 19%. Não tem diferença fazer 1 minuto por sessão ou fazer 2, 3 minutos por sessão. Mas, então eu vou fazer só 1 minutinho e tá bom. Mas veja bem, lembra que precisa durar mais do que 5 minutos. E outra informação importante, 5, 6 dias por semana mostram incrementos maiores do que treinar 2 ou 3 ou até 7 dias por semana. Tá? Então, treinar mais vezes. Você pode até treinar apenas 1 minuto por músculo, mas você vai ter que treinar mais vezes por semana e você tem que chegar num total de pelo menos mais do que 5 minutos para ter o seu benefício potencializado. Então, tá aí, gente. Vamos lá, discussão rápida, reforçando algumas coisas. Exercício de alongamento promove, sim, aumento da flexibilidade, na ordem de 21%, desde que o estudo seja maior do que 4 semanas, porque não foi medido com menos de 4, pode até ser que seja com menos de 4 semanas, mas aqui nessa revisão não foi feito isso. Ainda, né, parece que um mínimo de 5 minutos, aqui na verdade os autores estão dando uma forçadinha na barra, né? Um mínimo de 5 minutos por semana é necessário para provocar uma mudança significativa. Não necessariamente. Mais do que 5 minutos é necessário para você potencializar os ganhos. Você até ganha com menos de 5, mas ganha menos. Então, aqui tem um pouco de tendenciosidade na escrita dos autores. O estático foi melhor do que os outros, e por aqui ele traz uma explicação. Os movimentos lentos, né, buscando essas amplitudes maiores, provavelmente não ativam a resposta neuromuscular de defesa, né, os reflexos T e H. Ou seja, você quando faz um alongamento muito rápido, existe uma tendência do teu sistema nervoso contrair esse músculo por um receio de lesão, né? Os fusos musculares se alongam e eles, com isso, eles acabam contraindo o músculo para impedir uma lesão. Então, quando você faz o estático, como ele busca uma amplitude maior gradativamente, possivelmente, isso é teórico, porque isso aqui não foi investigado, né, especificamente, se acredita que seja o fator de conseguir melhores ganhos a partir do estático. Ainda, então, esse alongamento permite uma redução da rigidez muscular e, consequentemente, um aumento da amplitude articular, e tanto fatores neurais como adaptações mecânicas podem ter ocasionado estas melhoras, tá? Ainda, deixa eu ver. Então, como conclusão, desculpe aí, o alongamento é efetivo, mostrando que o passivo parece ser mais benéfico, com estudos de 4 a 16 semanas. Né? Existe uma dependência dessa amplitude pelo tempo despendido e a frequência semanal. Então, ele coloca de novo, parece que no mínimo 5 minutos, na verdade,
A partir de 5 minutos você tem ganhos mais expressivos. Deixa eu traduzir, deixa eu interpretar isso aqui para você, porque o artigo um pouco dá uma forçada na barra. E a frequência semanal é potencializada quando você tem pelo menos 5, 6 vezes por semana. Tá? E o que mais? É isso aí, baseado na efetividade. Bem, as respostas da onde vem. Então, gente, é isso, tá? Estudo bacana, legal, uma revisão bacana, que a gente às vezes fica, tá aí quando? Agora vamos botar isso na prática, né? Me diz uma coisa aí, como é que é o teu alongamento lá? Tu é aquele um que faz 10 segundinhos e deu, e era isso? Tu vai na academia e faz 20 segundinhos? Veja bem, aqui nós estamos falando de trabalho de intensidade alta, né, com limite do desconforto, né, de intensidade, e que você sustente 5 minutos, né, pelo menos, fazendo várias vezes na semana. Então, o volume semanal, tu pode até fazer 1 minutinho por sessão, por músculo, tá? 1 minutinho, mas você vai ter que fazer 4, 5 vezes por semana para chegar naqueles 5 minutos, preferencialmente, tá? Então, se é bom ser flexível ou não é, eu deixo para outra hora. Não falamos de desempenho aqui. O que a gente falou foi fazer alongamento aumenta a amplitude. E a gente trouxe as doses mais recomendadas. Tudo bem? Então, vem comigo e tamo junto nessa aí. Um abraço.